Olá, primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Então, só para recordar, na aula passada eu havia enviado para vocês um PowerPoint referente à localização e à divisão política do continente europeu, módulo 39, começando na página 286. Então, pensar na localização geográfica do continente europeu é pensar numa extensão da Europa e da Ásia. Eu chamo, na verdade, alguns geógrafos chamam, na verdade, de Eurásia, ou continente eurasiano. Tem uma área de 10,3 milhões de quilômetros quadrados e é um dos menores continentes em extensão. Um litoral bastante recortado, com inúmeras penínsulas, ou seja, extensões do continente que avançam em direção ao mar, e muitos mares e reentrâncias na sua porção continental. A extensão da Europa é formada por 18% de ilhas, como a Islândia, as Ilhas Britânicas, Creta, Sicília, Córcega, Sardenha, e 19% por penínsulas. As penínsulas são Escandinava, Ibérica, Itálica, Balcânica, a de Jutlândia, que é na Dinamarca, e a da Crimeia, na Ucrânia. Bom, existe uma complexidade étnica no continente europeu. Essa complexidade étnica e linguística é bastante acentuada. Então, eu tenho desde portugueses, franceses e espanhóis, ucranianos, alemães, ingleses, muitas raízes linguísticas diferentes. E por conta dessa complexidade étnica e linguística, a gente tem uma Europa dividida da seguinte maneira. Eu tenho a Europa setentrional, ou seja, o norte da Europa. Eu tenho a Europa norte ocidental. Eu tenho a Europa central. Deixa eu fechar aqui um negócio que apareceu. A Europa central. Eu tenho a Europa meridional, o sul da Europa. Os países que fazem parte da Europa setentrional são Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca, e a Islândia. Os países que fazem parte da Europa norte-ocidental, Reino Unido, República da Irlanda, Países Baixos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e França. Os países da Europa Central, Alemanha, Suíça, Áustria, Liechtenstein, Polônia, República Tcheca, Hungria, Romênia e Eslováquia. Os países da Europa Meridional, que são o sul da Europa, são Portugal, Espanha, Andorra, Itália, San Marino, Sérvia, Montenegro, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia, Kosovo, Bulgária, Albânia, Grécia, Mônaco, Malta, Estado do Vaticano, Chipre e Turquia. Pensando nessa divisão, a Europa nórdica ou Europa setentrional é formada por duas penínsulas, a da Escandinávia, onde se encontram a Noruega, Suécia e Finlândia, e a da Jutlândia, onde está a Dinamarca. Na Europa Central, constitui-se um grupo de países com as mais diversas origens. Eu tenho eslovacos, poloneses, tchecos, húngaros, suíços, alemães. Sua região central se caracteriza pelo domínio de planícies e por planaltos antigos, onde o clima é temperado, frio, de altitude. São países bastante industrializados, como a Alemanha, a Suíça, a Áustria, e em parte recém-integrados à União Europeia, como a República Tcheca, a Polônia, a Hungria e a Romênia. Na Europa meridional, formada por um extenso conjunto de países, a maior parte dos países, se destacam os povos das mais diversas origens, caracteriza-se pelo menor grau de industrialização
e por intensa atividade agrícola. Então, são os países menos desenvolvidos. A Europa Meridional tem recebido investimentos da União Europeia com a finalidade de alcançar um maior grau de desenvolvimento industrial. Como exemplo, temos os países resultantes do desmembramento da antiga Iugoslávia, assim como a Grécia e Portugal, que não participaram do bloco socialista. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Europa Oriental. Constituem países egressos da antiga União Soviética, que participam da Comunidade dos Estados Independentes, exceto a Lituânia, a Letônia e a Estônia, que não aderiram à organização. Na região Europa Oriental, caracterizam-se por imensas planícies na porção centro-norte e áreas montanhosas ao sul. Apresentam um clima temperado, com invernos rigorosos e vegetação variando de estepes em áreas mais secas até as florestas de coníferas. A maioria da população é eslava, destacando-se a Rússia e a Ucrânia, que são as mais populosas. Apresentam economias em processo de reorganização por causa da transição do socialismo para o capitalismo. Tá? Bom, essa é a divisão política do continente europeu. Agora, nas páginas 291 até 293, a gente vai fazer os exercícios no próximo vídeo. Tudo bem? Então espera só um pouquinho.